Fala galera, professor Ronan falando aqui e hoje nós vamos dar sequência à nossa aula aí de a formação dos estados europeus, né? Mas agora a gente vai entrar no campo mais econômico, tá? Que é o mercantilismo. Então, pessoal, como a gente falou, o contexto do mercantilismo aqui são a formação das monarquias europeias. Nós falamos aí a formação da Inglaterra, nós já fizemos aula aí sobre a formação da França. A última foi as monarquias ibéricas, né? Portugal e Espanha. Então, dentro desse contexto é que nós vamos analisar esse campo econômico aí do mercantilismo. Bom, mas o que era esse mercantilismo, pessoal? Eram todas essas práticas, essas leis, tudo isso que eles faziam para conseguir riquezas para os seus estados. Lembrando que, como esses países absolutistas se formaram, eles precisavam pagar salários, né? Pagar os seus soldados, pagar os seus funcionários públicos, fazer investimentos no Estado, como, por exemplo, investir em saúde, investir em educação, transporte. E como investir? Como conseguir esse dinheiro? Então foi dentro desse contexto que surgiu aí as práticas mercantilistas. Bom, pessoal, uma das formas era a questão do metalismo, ou seja, dos metais preciosos. E os metais preciosos, pessoal, no período, eram ouro e prata. Tá? Então, as minas de ouro e de prata na Europa estavam completamente esgotadas de tantos anos e anos aí de extração, de exploração desse metal. Tá? E o dinheiro no mercado europeu nessa época era feito, né? A moeda era feita de ouro ou a moeda de prata. Então, como conseguir esse ouro e essas pratas, né? Então foi aí que eles foram explorar outros continentes. Então a riqueza de um país europeu era medida, pessoal, pela quantidade de ouro e prata que ela possuía. Quanto mais ouro e prata ela tivesse acumulada, mais ouro e prata tivesse acumulada, mais rico esse país seria, mais destaque internacional esse país teria. Bom, pessoal, aqui nós estamos mostrando para vocês uma imagem de uma balança. Então, a balança está pendendo aí para um lado e para o outro. Então, a gente vai falar aqui de uma balança comercial, quando ela está favorável ou desfavorável. Então, galera, quanto mais um país exportava mercadorias, ou seja, quanto mais um país vendia para outro país, mais ele recebia o pagamento. E como era feito esse pagamento? Esse pagamento era feito com moedas de ouro ou moedas de prata. Mas também, pessoal, existe o outro lado, vice-versa, né? Quanto mais esse país importasse mercadorias, ou seja, quanto mais um país comprasse mercadoria de outro país, mais ele teria que pagar, ou seja, mais ele ia perder, mais ele ia gastar suas moedas de ouro e de prata. Então, pessoal, o que seria aí essa balança comercial? Seria o equilíbrio de valores, o que você gasta comprando com o que você recebe vendendo. Se esses valores fecham no positivo, né, a gente fala na economia, você tem um superávit, então a sua balança comercial foi favorável. Agora, se você acaba comprando mais do que gastando, né, você tem um déficit, ou seja, a sua conta aí fecha negativo. E aí a sua balança comercial está desfavorável. Então é comum, pessoal, para vocês terem um exemplo, o Brasil, ele compra petróleo para poder, né, a questão da gasolina. Mas é comum para ele poder fechar favorável, ele vende petróleo que ele produz, né, o pouco que ele produz para poder fechar naquele período de trimestres ou mês, né, depende da margem que ele conta, para ele poder fechar favorável. Então, isso aqui, pessoal, é o financeiro. Não importa exatamente o que você compra ou o que você vende. É o tanto que você consegue arrecadar com o tanto que você consegue gastar. Então, quanto mais você arrecada, mais a sua balança fica favorável, fica com superávit, tá? Então é exportar o máximo que você puder, o máximo possível, né? Que é vender para os outros países o máximo possível e comprar o mínimo possível. Então, para a sua balança comercial estar favorável, você tem que estar com o saldo positivo.
tá? Então isso é a balança comercial, tá? Então eles sempre buscavam, pessoal, essa balança comercial está favorável, tá? Então para isso eles até desenvolviam também outras práticas, né? Outras técnicas aí também no campo econômico, como por exemplo o famoso protecionismo, tá, pessoal? Então, ó, quanto menos o país importasse, né, quanto menos o país comprasse, menos ouro e prata seria mandado para outros países. Então, os estados estavam a todo custo tentando evitar essas importações, tentando evitar as compras, tá? Então, pessoal, eles começaram a criar o que a gente chama aí de tarifas alfandegárias. O que são as tarifas alfandegárias, galera? São os impostos sobre os produtos importados. Os produtos que não são feitos aqui no país, eles pagam essa tarifa alfandegária, tá? O intuito, pessoal, das tarifas alfandegárias é de incentivar a produção nacional, tá? Então, observe, vamos imaginar, nós temos uma indústria no Brasil, tá? Ela produz tênis. Então, essa indústria, ela se localiza em alguma região do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui, em Minas Gerais. Então, ela começa a produzir o tênis lá em Minas Gerais. Então, lá na cidadezinha de Minas, onde ela está produzindo o tênis, ela vai movimentar a economia daquela cidade. Ou seja, ela vai gerar empregos, ela vai pagar impostos ali para aquela prefeitura local. Então, ali ela está movimentando a economia. Porém, pessoal, se não houver essas tarifas alfandegárias, muitos trabalhadores, muitos jovens, ao invés de comprar os tênis que é produzido aqui no Brasil, iam priorizar os tênis americanos, os tênis importados, tá? Que eles acreditam ser melhor, mas não é necessariamente por ser importado que é melhor. Eles são mais caros, sim, mas por que eles são mais caros, pessoal? Porque eles pagam essas tarifas alfandegárias aí. Então é uma porcentagem até elevada. Então eles pagam aí uma porcentagem para poder, né, vender o seu produto aqui no país. Por que, pessoal, que eles pagam isso? Porque eles não produzem aqui. Então vamos pegar um exemplo. O tênis que é produzido nos Estados Unidos. Ele gera emprego nos Estados Unidos. Aí ele aquece a economia americana. Ele paga impostos americanos. Então eles não consideram justo esse tênis chegar e competir de igual para igual com o tênis produzido aqui. Então esse protecionismo serve justamente para proteger os produtores nacionais. Então todos os países produzem práticas protecionistas, aumentando, taxando produtos que vêm de fora. Hoje nós estamos vendo aí o Donald Trump falando que vai taxar o preço do álcool do Brasil que chega lá nos Estados Unidos, né, por conta aí que ele quer que haja também uma desoneração, então, ou seja, que não cobrem certas taxas. Então a gente vê sempre falar questões econômicas, tá? Então, protecionismo, você proteger o seu mercado, as suas indústrias, as indústrias nacionais. Pessoal, o pacto colonial também é conhecido aí como exclusivo colonial, são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Então os países dominadores lá, os países europeus, eles eram chamados de metrópoles. Então na nossa imagem a gente está vendo aí um rei de Portugal, que seria basicamente aí assemelha a ser Dom Pedro, mas Portugal seria metrópole e o Brasil seria colônia. Então os países dominadores europeus seriam chamados de metrópole e as regiões dominadas aí pelo mundo afora seriam chamadas de colônias. E aí, pessoal, todo o comércio colonial, tudo que a colônia produzia era da metrópole, a metrópole que definia o que fazer com esses produtos, tá? Então, o Brasil produzia, por exemplo, em um determinado momento da história, produzia açúcar. Esse açúcar, pessoal, ele despertou interesse aos europeus. Os europeus queriam comprar açúcar, eles caiu no agrado europeu. Então o que acontece? O Brasil produzia esse açúcar pertencia a Portugal e Portugal vendia esse açúcar lá na Europa, né? Então Portugal era dono, mas aí chegou uma época que Portugal, por exemplo, entregou essa venda para os holandeses, aí é tema de outra aula, mas aí é Portugal que entregou, porque Portugal era o dono, no caso do açúcar brasileiro, tá? Então as monarquias absolutistas que se formaram, né, lá na Europa, elas subtraíram, pessoal, grandes quantidades de riquezas aí
tanto do continente africano quanto do continente americano, né, que é o nosso ponto aqui, mas também da Oceania e da Ásia, tá? Então a Europa colonizou a América e a África, por exemplo, para atingir os interesses mercantilistas. Então eles queriam aí, ó, juntar metais preciosos, principalmente ouro e prata, como nós vimos. Eles queriam conseguir atingir um saldo positivo, um superávit, para ter a sua balança comercial favorável, tá? Eles produziam nessas colônias do mundo afora o que eles não conseguiam produzir na Europa. O exemplo do que eu dei para vocês do açúcar, Brasil, Portugal, o clima tropical brasileiro é muito favorável para você cultivar e plantar cana de açúcar, o que já não é comum no clima subtropical europeu. Tá? Então, por isso que eles também extraíam as riquezas e levavam para vender os produtos na Europa. Bom, pessoal, aí a gente finaliza a nossa parte de Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem essa parte econômica. Se gostaram, dê o like de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal. Forte abraço a todos aí.